Hoje nós estamos aqui com uma pessoa ilustre que já esteve no nosso canal antes. Ela vai trazer aí novidades e experiências que ela tem passado sobre a dependência emocional. Muito bem-vinda, Maura. Tudo bem? Obrigada, tudo ótimo, graças a Deus. Ai, que bom. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Espero que tudo que tu tem passado possa somar nas nossas vidas também aí, que é muito importante, né? Obrigada, é o que eu espero. Eu gosto de compartilhar justamente para tocar outras vidas, para que as pessoas que estiverem passando por algum momento difícil, emocionalmente conturbado, muitas vezes a gente não enxerga que existe uma outra forma de viver, que existem outros caminhos e que são para todo mundo esses outros caminhos. Às vezes a gente pensa que não é para nós, que a gente não pode, que a gente não consegue mudar a nossa vida, né? E não, é para todos nós. Ai, que legal. E nos conta, o que que tu tem passado de experiência aí que a gente pode aprender com você hoje? Nossa, bastante coisa, né? A gente estava conversando nos bastidores aí a questão da dependência emocional, né? Que eu entendi que é uma grande chave quando a gente se liberta, né? Tem pessoas que passam a vida em posições erradas. São mãe dos pais, ou mãe do irmão, buscando controlar a vida de pessoas que não faz sentido controlar, ou deixando que alguém controle a sua vida de uma forma extremamente prejudicial, né? E acaba sendo prejudicial para todo mundo, né? Quem quer controlar deixa a sua própria vida de lado e não vive. Quem é controlado se sente preso, se sente sufocado. Então, a dependência emocional ela é algo extremamente nocivo e que nos afasta dos nossos objetivos. Então, eu entendi que uma vida livre dessa dependência, onde você se posiciona, né, como a pessoa que controla a sua vida apenas, abre mão do controle sobre a vida dos outros, é uma vida livre, é uma vida próspera, uma vida onde você cresce. É claro, né? Dependência emocional de marido e mulher é algo que sempre vai existir. E é para ser saudável. Existem momentos em que isso se torna doentio e isso precisa ser alinhado. Mas a dependência entre homem e mulher, a partir do momento que eles se tornam uma só carne, ela é saudável porque um cuida do outro, um zela pelo outro e os objetivos têm que ser comuns. É claro que sempre a mulher vai ter um sonho que seja pessoal dela, o homem vai ter um sonho que seja pessoal dele. Mas juntos eles têm que ter os seus maiores sonhos, em família, visando no bem dos dois, né? E dos filhos menores, né? É óbvio que em relação aos filhos que dependem do casal, também tem que existir dependência emocional, e essa dependência emocional ela vai ficando mais suave na medida em que esses filhos crescem, né? E a gente vê algumas aberrações hoje em dia. Filho de 35, 40 anos vivendo na casa de mamãe e papai, achando que é completamente normal. Papai e mamãe boicotando o namoro dos filhos para não dar certo, para o filho permanecer em casa, achando que está cuidando do filhinho. Só que o filhinho já passou da idade, o filhinho já precisa da sua autonomia, da sua independência, das suas vivências pessoais, né? Uhum. Então, tem Tu muita acha que então, distinção aí. tu acha que então essa dependência emocional ela já pode ser identificada na infância, tratada na infância, conduzida de uma maneira diferente na infância já, Maura? Ela, na verdade, ela ocorre em
assim, eu acho que para identificar isso é mais na fase adulta. Por quê? Porque quando nós somos crianças, nós temos, né, que depender dos nossos pais. Uhum. É algo necessário, porque são eles que provêm o nosso sustento, a nossa segurança, a nossa educação, eles que nos dão uma direção de vida. Uhum. Né? Então, dentro de certos parâmetros, a dependência emocional, ela precisa existir, sendo sadia, né? Mas o meu mentor, que fala sobre essa questão, ele fala assim, ele costuma usar a metáfora do banheiro. Como se você estivesse dando uma festa na sua casa e você fosse para o seu banheiro. Quando você vai para o seu banheiro, vão duas amigas, a sua mãe e seu pai, para dentro do banheiro junto com você. Aí você quer falar para eles, gente, eu só vou no banheiro, eu já volto, podem voltar para a festa, aproveitem a festa. E aí eles começam, como assim? Então você não me ama? Você não deixa eu ficar aqui no banheiro com você? São limites que são extrapolados. Uhum. Entende? E a metáfora do banheiro, ela fica perfeita. Por quê? Porque o seu filho pequeno, ele vai no banheiro junto com você. Porque ele precisa da sua ajuda para muita coisa. E às vezes ele precisa de você quando você está no banheiro. Então ele tem livre acesso ao banheiro. Até a idade que já não cabe mais. Ele faz parte. O marido ou a esposa também tem livre acesso ao banheiro. Porque existe essa intimidade entre o marido e a mulher. Então, eu achei fantástica essa questão, né? E tem muita gente que descobre que no seu banheiro tá o tio, a prima, a irmã, o cachorro, o papagaio, o periquito, todo mundo dando pitaco. E também pessoas que percebem que estão no banheiro da família inteira. A mãe vai no banheiro, ela quer entrar junto. O pai vai no banheiro, quer estar junto. A irmã, entende? E são normalmente aquelas pessoas que falam, nossa, o que seria dessa família se não fosse por mim? Se não sou eu para dar direção para esse povo, o que é que seria deles? E normalmente se essa pessoa perguntar, ou disser, olha, a partir de hoje eu vou cuidar da minha vida, vocês que se virem, vocês que lutem, que resolvam os seus problemas. Normalmente, essas pessoas vão dizer, glória a Deus, muito obrigado. Até que isso. Né? E a pessoa, ela, assim, dentro do que eu tenho aprendido, existem alguns padrões, alguns perfis de comportamento. Não são as patologias. Eu vou usar alguns nomes aqui, que algumas pessoas podem entender a patologia, a questão psiquiátrica. Não. São só perfis de comportamento. E um deles é o narcisista. O narcisista é aquela pessoa que precisa, que sente aquela necessidade de estar no controle. Que ela tem que cuidar da sua vida, tem que cuidar da vida de todos os outros. Ela vai, de uma forma nociva, tomando conta do espaço do outro e cerceando a liberdade do outro. Né? Dentro de um casamento, isso é perigoso, porque o marido e a mulher, eles têm essa maior intimidade, eles têm que ter dependência emocional um do outro, mas quando parte para essa questão, já fica, quando um é narcisista e o outro acaba deixando, né, isso acontecer, acaba se tornando um relacionamento doentio. É algo que é preciso estar sempre cuidando. Né? E, então, os padrões. Tem o narcisista. Nós vamos começar pela ordem. Primeiro é a vítima. A vítima é aquela pessoa que pergunta, oi, tudo bem? Ai, não, tá acontecendo isso e aquilo na minha vida. Ai, tá tão difícil. Mas ela é só a vítima. Ela só quer te contar. Ela só quer mostrar o que tá acontecendo com ela. Se tu fala uma dor, ela duplica aquela dor e ela tem mais dor que tu e assim vai, né? Exato. Só que aí, com o passar do tempo, a vítima ela tem um upgrade.
ela passa para a vítima intencional. A pessoa vê, ela percebe que com o tempo tem pessoas que dão ali um biscoitinho, que fazem um carinhozinho na cabeça. Aí ela evolui para contar aquilo que lhe acontece já na intenção de receber aquele afago, aquele biscoito, aquela atenção. Entende? E tu sabe que nesse quesito aí o corpo, às vezes ele reage a isso, né? Que tem pessoas que ficam doentes propositalmente. Passam por um nível psicológico assim tão forte que é bem isso aí, é a vítima intencional, né? Principalmente em questões de mãe com filhos. Tem o caso de uma pessoa que participa desse mesmo ecossistema que eu, que a época que ela mais prosperou foi quando a mãe dela esteve com câncer. Por quê? Porque ela se posicionou, ela pagou a melhor cuidadora para cuidar da mãe dela, ela ia visitar a mãe dela, ela jamais abandonou. Mas ela não foi aquela pessoa que largou tudo para ficar 24 horas por dia do lado da família. O nosso mentor sempre fala, cuidado para não se tornar o remédio que não vende na farmácia. Porque a pessoa é capaz de piorar em função de puxar a sua presença, de querer a sua presença. Olha o que aconteceu, olha que maravilhoso. Ela foi muito julgada, ela foi muito cobrada, porque ela não foi, ela, pessoalmente, cuidar da mãe. E ela tem uma filha pequena. Aí perguntaram para ela, por que você não pega uma babá para sua filha para cuidar da sua mãe? Aí ela fala, olha a inversão de valores. A minha filha é pequena, ela tem muito mais dificuldade de reportar qualquer problema que ela tenha, ela pode sofrer um abuso, ela pode ficar vulnerável a uma série de coisas. A minha mãe é adulta, ela pode falar muito bem o que ela precisa, ela vai ter uma cuidadora com conhecimento especializado que eu não tenho, eu sou filha, eu não sou enfermeira. Só que as pessoas torcem tantas coisas que a pessoa que está fazendo a coisa certa se torna uma mulher, né? E ela não cedeu. Ela manteve a cuidadora, ela ia visitar a mãe, ela deu todo o suporte, ela não abandonou a filha na mão de babá, ela continuou fazendo o trabalho dela e a mãe dela, hoje em dia, já está em remissão daquele câncer. Entende? E daí como é que faz? Nossa, deve ter sido muito difícil, porque eu não sei se eu no lugar dela me sentiria culpada, acho que não, porque eu acho que eu já passei por um processo assim parecido, não de doença, mas dessa dependência. Mas eu tive uma hora que eu tive que ligar o foda-se, sabe? Tive que ligar o botãozinho e pensar em mim. Parar de pensar o que o outro vai achar, né? E às vezes a gente se sente culpada por causa disso, pela preocupação do que o fulano, o Beltrano vai achar, porque... Isso é dependência emocional. Pois é. Pautar sua vida pelo julgamento alheio, pelo que o outro vai pensar, pela forma como o outro vai te ver, também é uma forma de dependência emocional. E depois que eu liguei essa chavinha, nossa, parece assim que a vida deslancha. Tu não pega mais problema que não é teu, né? Tu não fica preocupado, com dificuldade de dormir com o problema dos outros. Às vezes os outros nem estão preocupados e tu tá ali pensando, né? Uma coisa que eu sempre digo, se a sua mochila está muito pesada, dá uma olhadinha que você está carregando coisa dos outros, coisa que não te pertence. É sempre assim. Então, vamos lá. Vítima, a vítima intencional, que essa questão da doença é muito comum. A doença, ela sempre... Na verdade, dentro desse ecossistema aí, eu entendi que rigorosamente, toda doença tem alguma utilidade. Eu aprendi a perguntar para mim, sempre que eu adoeço, sempre que eu tenho alguma coisa, qual é a utilidade que essa doença está tendo nesse momento? Porque o nosso emocional
e a nossa imunidade andam juntos. Se o nosso emocional está equilibrado, ele faz com que o nosso cérebro produza todos os hormônios necessários para a nossa imunidade estar tão lá em cima que doença nenhuma consegue entrar. Uhum. Nossa, isso é muito Então, importante, né? Então, se a gente adoeceu por alguma situação, a gente precisa fazer essa pergunta e buscar essa resposta para realmente sair desse estado mental e voltar para um estado mental elevado, que vai mandar a doença embora. Porque o emocional ativa o imunológico. O nosso corpo é fenomenal, né? Deus é perfeito, é maravilhoso. E ele nos dá ferramentas assim fantásticas. Eu tinha uma fase que eu era muito ansiosa. Eu ainda tenho ansiedade, porém agora eu já consigo identificar a ansiedade. Então eu consigo me acalmar. Mas uma época eu não conseguia identificar. Então eu começava a ficar ansiosa, logo eu começava a ficar agitada, começava a doer o peito, aí eu começava a me coçar, o corpo começava a reagir por causa daquela minha ansiedade, sabe? Exatamente. E agora eu já Tem consigo pessoas que pensam controlar. que parece que vão morrer, que estão infartando. É, verdade. Então o corpo ele sente mesmo e ele bota pra fora, né? Exatamente. Então eu falei da vítima intencional. Aí tem o padrão vingador. Vingador é aquela pessoa, normalmente alguém que já foi importante para você e que você se posicionou a ter um afastamento. Então é um ex-namorado, um ex-marido, uma pessoa que era amiga, que você entendeu que não era uma boa amizade para você. Então é aquela pessoa que fica realmente vibrando num padrão vingativo em relação a você. É aquela pessoa que, se você puder, o melhor é se afastar. Porque aquela pessoa, ela sempre vai te puxar para baixo. Ela sempre vai ficar feliz quando você quebrar a cara. Então é aquela pessoa que é bom manter longe. Então, o terceiro padrão, o vingador. E o quarto padrão, o narcisista. Que é aquela pessoa que, às vezes, ela não está mal intencionada. Ela não se dá conta, ela não tem clareza. Mas ela é aquela pessoa que quer controlar tudo, né? Era eu até pouquíssimo tempo atrás. Pouquíssimo mesmo. E, assim, quando a gente se dá conta, é um baque, mas é uma libertação. Que a gente aprende a viver, né? Diferente. E como tu identificou? Porque, assim, para você que já está no meio, curador, já estava ali com um caminho que tu podia seguir para tratar esse lado, eu acredito assim que foi, não vou dizer que é fácil, não é fácil, eu digo assim que tu teve um caminho para seguir, mas para quem não conhece o caminho, como fazer, como identificar e procurar ajuda, procurar um tratamento, procurar uma coisa para se libertar, né? Primeiro, querer se olhar, querer melhorar, querer mudar, dar o primeiro passo. Eu estou nessa jornada de inteligência emocional desde 2018. E tudo que eu aprendi é que eu ainda não sei nada. Por quê? Porque cada vez você vai tendo contato com os conhecimentos, e às vezes são os mesmos conhecimentos. Só que a Maura que está ali é outra. Então, aquele conhecimento te impacta num nível mais profundo e vai causando transformações mais profundas. Então, é uma jornada que só tem começo. Esse mentor que fala muito dos perfis controladores e fala da questão da dependência emocional, ele fala muito que essa nossa jornada, ela tem começo, meio e meio. E que não termina. Porque a gente sempre tem algo a melhorar. Sempre tem um nível a subir, a se elevar. Então, a questão é ter a vontade de começar, de dar o passo inicial, se manter nessa caminhada. Ter humildade suficiente
para olhar para si, ver todas as suas mazelas, as suas feridas e querer ser uma pessoa curada, uma pessoa sarada. Saber que isso não vai acontecer do dia para o outro, que isso vai demorar muito tempo. Talvez seja o trabalho de uma vida inteira. Mas, no meio do caminho, você já vai ter frutos disso. Você já vai colhendo esses frutos. E são esses frutos que vão te alimentando para você seguir nessa jornada e chegar num nível mais profundo, mais profundo, mais profundo de autoconhecimento e de crescimento, de melhoria, né, como pessoa. Ah, legal. Eu entendo essa questão aí, porque também não é rápido, porque também tem envolvimento de outras pessoas, né? Que nem, por exemplo, no Sim. casamento, com os filhos ou com os pais. Então, é algo que tu tem que tratar, não vai ser para ontem, né? Vai ser algo construtivo, né? Mas, assim, em todos os treinamentos que eu vou, no começo, eu tinha muito uma coisa que eu aprendi, que todos os mentores falam a mesma coisa. Nunca é sobre o outro. É sempre sobre você. Quando você muda, tudo ao seu redor muda. E eu tinha muitos questionamentos sobre isso. Mas como se fulano é desse jeito? Não, esse Beltrano me tira do sério. Como assim? E, pela minha experiência, eu posso dizer, tudo muda quando a gente muda. As pessoas percebem, as pessoas ficam impactadas. Nossa, mas o que ela fez? O que aconteceu? Nossa, mas está tão diferente. A ponto das pessoas desejarem nelas a mudança que viram em você. Aí a mágica acontece. Ou, quando isso não acontece, porque as pessoas têm seu livre-arbítrio e algumas pessoas realmente não querem mudar, aí você tem a opção de se afastar se for alguém que você possa se afastar. E se for alguém muito próximo, você adquire ferramentas para se blindar, para se proteger da toxicidade, da nocividade que aquela pessoa, porventura, ainda tem. Mas é tudo a meu respeito. Não é sobre o meu marido, não é sobre os meus filhos. É sempre comigo. Aqui em casa, na minha ótica, é sempre comigo. E o meu marido, ele também está buscando. Então, no caso dele, é a mesma coisa. Ele busca a transformação dele, a mudança dele. E nessa, nós vamos crescendo juntos. Ai, que legal. Fala um pouquinho, Maura. Como foi a sensação de um lado tu tá recebendo e agora, há pouco tempo, tu tá somando e também sendo uma pessoa ajudando outros? Ah, então agora vamos virar essa página. Falamos da inteligência emocional, da dependência emocional. E agora essa minha experiência, que é um outro mentor, o Paulo Vieira, que eu amo, que foi a pessoa que eu comecei nessa jornada da inteligência emocional através do livro dele, Poder da Ação. E sonhei por quase 3 anos em participar da imersão dele, porque eu era tão escassa, tinha tantas limitações emocionais, que foi o tempo que eu demorei. Eu demorei quase 3 anos para conseguir participar do meu primeiro método Cis. E a partir daí foram cascas e mais cascas saindo. Eu tenho 7 métodos Cis na conta, o meu marido tem 6, né? Opa, eu tinha 7. São 7 que eu participei como aluna. E eu tive a oportunidade de passar pela experiência de ser voluntária, de ser uma pessoa que serviu dentro dessa imersão, que foi lá para cuidar de pessoas, não para cuidar de si, mas para cuidar dos outros. Então é uma forma de retribuir tudo aquilo que eu recebi, todo amor, nossa, os monitores são parte muito importante do processo, viu? São pessoas que ficam próximas aos alunos, que cuidam dos alunos, que amam os alunos.
pessoas se sentem cuidadas, amadas de verdade. É um espaço preparado para que as pessoas sintam esse amor em todos os momentos. E são os monitores que têm. Então eu fiquei muito feliz. O monitor é a primeira pessoa que chega, a última que sai, sabe? E no grupo de WhatsApp, antes da gente ir pro evento, a gente já começou a conversar e tal, né? O grupo era o nosso contato oficial. E ali eu já comecei a ter relatos de monitores que já tinham participado de outros métodos CIS, que eles estavam falando que a pessoa que vai para servir é a que mais recebe. Se a gente recebe muito. E eu tenho muitos testemunhos a respeito disso. Porque eu fui muito tratada, eu fui curada de muitas coisas lá dentro. Deus, ele age de uma forma assim, sobrenatural nesse evento. Inclusive, tem uma sala de intercessão, onde as pessoas ficam lá no computador 4 dias intercedendo pelo evento, pela cura, pela libertação das pessoas que estão ali. Nossa, é incrível. E incrível mais que nem você pôde ver por detrás da cortina, né? Isso, pelos bastidores, como funciona e como se somou mais ainda na tua vida a importância disso, porque tu vê que não é uma coisa que é feita de qualquer jeito. É uma coisa que é muito bem cuidada, muito bem projetada, é muito bem alinhada para que todos possam usufruir da melhor forma, né? Sim. E uma coisa sobre o mural dos sonhos. Eu tinha no meu mural dos sonhos uma foto do Paulo, da Camila e da Júlia, que é a filha deles. Eu queria essa proximidade, esse contato, que como aluna você não consegue ter, é tudo muito rápido. E primeiro testemunho, Deus me tratou nas minhas crenças, nas minhas feridas mais delicadas, que são falta de autoestima, falta de crenças de merecimento. Eu venho todos esses anos trabalhando e ainda não me vejo 100% curada. Mas já estou muito melhor do que quando comecei. Mas Deus me presenteou. Olha só, eu coloquei aquela foto no mural e eu pensava, um dia eu quero estar perto deles e eu quero subir no... Aí teve um dia, foi no sábado. Eu ainda não tinha conseguido nem chegar perto do palco, porque eu estava num outro local, eu estava atendendo os convidados, os VIPs, então eu ficava mais no espaço privado ali, malmente conseguia participar das palestras lá na plenária, mas aquele dia eu pude. Eu estava ali perto do palco, o Paulo passou, ele fez contato visual comigo assim de meio segundo, olhou bem dentro dos meus olhos, me deu um abraço apertado assim, sabe, com aquela passadinha de mão nas costas, deu um sorriso e continuou a dinâmica que ele estava fazendo. Não abraçou mais ninguém, só ele deu com a mão assim, fez assim, na mão da menina que estava do meu lado, me olhou, parou, deu aquele abraço, assim, fez aquela conexão e continuou fazendo a dinâmica dele. Já foi surreal para mim. Maravilhoso. De tarde, eu estava lá na plenária, posicionada num outro local. Passa a Camila Vieira. Para na minha frente. Olha no meu olho. Me dá um abraço. Me dá um sorriso. E vai. Se isso não foi um presente de Deus, me explica o que foi. Porque não é uma coisa costumeira. Sim. Entende? Uhum. A Camila, ela sempre, quando ela está passando ali, que ela está dando a aula dela, ela abraça as pessoas normalmente as pessoas que ela já conhece. Oi, você está aqui e tal. Entende? Sim. Agora, para ela fez uma pessoa que ela está vendo pela primeira vez na vida, chegar, os dois, né? Os dois. Estava lá no meu quadro de sonho. E teve uma dinâmica que precisava de 6 monitores para escolher lá a aula mais bonita, que tinha aula. Eles dividem o auditório em 4 partes, e daí cada um faz aula com uma cor de luz diferente.
né? E eu subi no palco. Tem até fotinho de mim no telão do lado dele. Ai, que legal. Né? Então, teve presentinho de Deus, teve livramento, caiu uma viga em cima de mim. Meu Deus, Pra ver, Mara! pra ver, acontecem tantas coisas para tentar impedir o evento que você não tem noção. Pegou fogo em gerador. Só que tá lá, a linha da interrupção, segurando tudo. Então, eu tive um livramento enorme. E quando me falaram, Mauro, sai daí que vai cair, eu parei, eu paralisei. Eu não consegui sair. E caiu uma viga aqui na minha cabeça e nas minhas costas. Podia ter me quebrado, só que teve 2 anjos que ajudaram a amortecer aquele baque da vida. Só por isso eu tô aqui conversando com você. Não é bom. Ficou dolorido 2, 3 dias e já sarou. Mas se tivesse caído seco em cima de mim, na posição que eu tava, podia ter fraturado minha coluna. Meu Deus. Então, teve livramento, teve presente. Teve um momento lá que na sala da monitoria a gente cantava muito louvor e tal. Teve um momento que uma outra monitora chegou para mim. Deus manda te dizer isso, recados, direções para minha casa. Teve um momento numa mesa de almoço em que aleatoriamente para nós, mas Deus colocou a dedo cada pessoa naquela mesa. Tinha 2 pessoas com dificuldades no casamento que estão intercedendo e orando para a restauração dos seus casamentos. Tinha um pastor que tem um testemunho sobre isso, de que ele se transformou em Deus, porque Deus fez a transformação, porque ele era uma pessoa promíscua, uma pessoa que não honrava a esposa, uma pessoa que assim, queria se separar, e a mulher ficou quase 2 anos, o joelho no chão, orando, não aceitando o divórcio, e aquele homem foi constrangido por situações sobrenaturais que aconteceram com ele. E ele realmente teve um encontro com Deus e uma transformação. E a partir daí, ele restaurou o casamento e trabalhou 7 anos como líder de casais, tendo a história dele como testemunho. E estava eu ali naquela mesa e tenho um testemunho recente de restauração. Então, o meu testemunho estava ali para dar esperança para aqueles 2 que estão no processo de precisar ter aquele ânimo de não desistir, de não abandonar o barco, de continuar orando, de continuar intercedendo. E o pastor fez o fechamento, fez uma oração para selar aquele momento que Deus preparou para nós. E mais? Do começo ao fim, essas minhas feridas de não merecimento, de baixa autoestima, eu fui colocada para trabalhar no espaço Diamond, que é o ticket mais alto, com aquelas pessoas que pagam um valor bem elevado para estar lá e tem um espaço reservado. E 2 pessoas que estavam trabalhando no Diamond, ainda a nossa líder pediu 6 voluntários que levantassem a mão, sem saber para que era. Eu fui uma dos 6 voluntários, para atender os VIPs, os convidados do Paulo, os influenciadores, os artistas. Então eu fiquei no lugar dos VIPs, já para quebrar muito das minhas crenças de inferioridade, de falta de valor. E aconteceram coisas no decorrer que me fizeram ser tão amada por aquelas pessoas que na minha mente eu ainda julgava superiores a mim, que foi quebrando, destruindo essas minhas coisas. Deus trouxe cura para mim através do meu serviço. Na verdade, se você perguntar para cada monitor, cada um vai te dizer que foi colocado exatamente no ponto para curar as feridas que você. É um mover, é um agir extraordinário para você para você sentir, para você ter a real noção. Nossa, que legal.
E como é importante estar aberto a isso, né, Maura? Eu acho que todo esse processo que tu tem passado se deu a você se permitir mudar, se permitir a curar, né? E eu acho que tem muitas pessoas ainda que têm dificuldade disso porque terceirizam a culpa, né? Ah, não é eu, que nem você falou antes. É fulano que tem que mudar, não eu, né? Então acaba Aí é falta terceirizando. de autorresponsabilidade. Mas é mais fácil, é mais confortável acusar o outro, né? Ah, o meu marido me traiu. Ele não vale nada, ele é um sem vergonha. Mas você não fala que você é uma mulher estúpida, que você é uma mulher crítica, que você quer controlar o seu marido, que você faz ele se sentir diminuído como homem, e que essas suas posturas não justificam, mas ajudaram muito ao seu marido buscar fora de casa, talvez até uma compreensão que ele não encontrou. Uhum. Então, a autorresponsabilidade faz a gente olhar para o nosso eu e para a nossa necessidade de mudança. O que eu preciso mudar em mim. E isso é muito mais difícil do que apontar o dedo e mostrar o que o outro precisa mudar. Mas é transformador. Então, a disposição e, assim, a Camila, ela usa 3 palavras. Verdade, humildade, coragem. Antes de mais nada. Coragem, verdade e humildade. Para olhar para dentro de si, buscar o conhecimento necessário e colocar em prática as mudanças que são necessárias. Porque fácil reconhecer certas coisas é extremamente difícil. Eu tive que reconhecer que, até pela minha situação de vida, de por muito tempo não ter quem cuidasse de mim, quem provesse as coisas para mim, eu não sabia ser cuidada, ser provida, ser protegida por mim. Eu competia com meu marido e demorei para perceber. Eu ignorava os feedbacks que ele me dava, com amor, com paciência. Entrava por um ouvido, saía pelo outro. Precisou de pedir o divórcio para eu realmente olhar para mim. E foi agora. Foi em outubro. Para eu enxergar que eu preciso buscar trazer de dentro, assim, dentro de nós temos várias versões. Desde a melhor das melhores até a pior das piores. Então, o que eu preciso? Eu preciso buscar dentro de mim aquela versão da mulher feminina, da mulher sábia, que edifica a sua casa. O Paulo fala muito que a mulher tem o poder e o homem tem a autoridade. Só que a mulher, muitas vezes, ela não quer esse poder e fica brigando pela autoridade com ele. É a questão do seu cabeça e a outra seu pescoço, né? Exatamente. E assim, quando existe esse alinhamento, né, esse entendimento e essa vontade de transformar em mim aquilo que eu preciso, pode não ser fácil, mas fica leve. Porque você enxerga que você tem um norte, que você tem um caminho, e que esse caminho vai te levar para um lugar melhor do que onde você está. Então, eu entrei aí nessa jornada, nessa vida de inteligência emocional. Eu sempre falo que eu sou a louca da inteligência emocional. Mas pode me chamar assim. Mas isso é muito pode. bom. A gente tem aprendido bastante. Eu acho que o conhecimento nunca é demais. O que a gente tiver aqui, a gente vai levar para nossa vida fora, né? E é a única coisa que nós vamos levar, né? Então, é incrível, é muito bom, porque é libertador também, né? Então, se as pessoas estão precisando, estão buscando, precisam de ajuda,
procure, né? Porque realmente tem solução, tem um caminho que pode ser seguido. Não é fácil, né? Não é para ontem. Vai passar por uma trajetória que vai passar por muitos desafios, mas esses desafios tudo vai depender se tu vai terceirizar a culpa ou não, né? Se tu não terceirizar, de repente seja mais rápido, mas tem as outras pessoas também que precisam ser tratadas dentro desse processo aí junto com você, então, Sim. né? E O outra, importante é estar disposta a mudar, né, Mal? e outra, pode não ser somente pra gente, pode não ser não. Não é só pra gente. É principalmente por quem a gente ama, por quem tá perto da gente, e principalmente pelos nossos filhos, para romper com padrões que a gente traz lá dos nossos avós, bisavós. Exato. Padrões nocivos, padrões que deturpam a identidade da pessoa desde criança. Quando a gente rompe, a gente acaba quebrando maldições hereditárias. Porque as maldições hereditárias, na maioria das vezes, são esses padrões nocivos, esses padrões doentes que a gente carrega. Então, eu luto diariamente. Uma das minhas maiores batalhas é na questão da maternidade. Porque eu tenho uma tendência a repetir padrões que a minha mãe adotiva, ela tinha. Ela me amava profundamente. Ela trabalhava feito uma louca para prover para mim. Só que tinha pouco tempo de presença. Ela estava sempre ocupada, ela estava sempre trabalhando. E por conta de trabalhar muito, ela estava sempre nervosa e estressada. E hoje tem a tecnologia contra a gente. Apesar de ser uma aliada em muitas coisas, hoje a pessoa está aqui, né? No celular. Trabalha tudo em função do celular. Se tu não souber dividir esse tempo que tu tem do teu trabalho com o tempo que tu tem de qualidade com os teus filhos, aquilo se quebra e é exatamente isso que tu falou, né? Tu não acaba não tendo tempo nunca, né? Exatamente. Então, eu tô aí em construção. Aprendendo a ser mãe, aprendendo a ser esposa, aprendendo a ser filha de Deus, porque por falta de repertório, meu pai adotivo, eu tive por muito pouco tempo, ele era alcoólatra, quando eu tinha 3 anos, 4 anos, a minha mãe separou dele. Então eu não tenho muita vivência com o pai. O meu pai biológico eu não sei quem é, assim como eu não sei quem é a minha mãe biológica. E eu, num momento, numa outra imersão ali, foi num retiro, na verdade, no Moriá. Deus falou comigo sobre que eu nunca tinha olhado para essa questão da paternidade. Eu nunca tinha chorado, eu nunca tinha admitido a dor e a falta de um pai na minha vida. E nesse momento, nesse evento lá em Belo Horizonte, eu fui tocada. E eu senti aquela dor, mas eu me senti também adotada e abraçada por Deus. E me senti no direito de tê-lo como meu pai. Porque eu entendi naquele momento que eu não sabia nem pedir, porque eu não sabia me colocar na posição de filha. Aquela filha, ai pai, eu tô precisando disso. Será que você consegue me ajudar? Não, era aquele relacionamento frio, distante. Porque eu não sabia me posicionar como filha. Então foi mais uma cura. Então, cada lugar por onde a gente passa, nessa busca, é uma cura que vem, é um insight, é uma clareza, é algo que eu ainda não tinha visto, que eu me dou conta. E eu sei que vai ser assim, até eu fechar os meus olhos. Me conta, Maura, o que tu tem encontrado de desafio agora? Agora que tu já tá no processo, tu já curou muitas coisas, o que tu tá encontrando de desafio agora? O mesmo do começo, o ego. É sempre é o maior desafio.
porque é ele que nos trava, é ele que não permite a gente avançar. Então, é todos os dias domando o ego, se humilhando, assim, eu me vejo nas mãos de Deus, nas mãos do oleiro, tendo o meu orgulho moído ali, todos os dias, quebrado, para que eu me transforme num vaso de honra. Entende? Uhum. E é o ego, porque é no nosso ego que está o nosso orgulho. E o nosso orgulho é, de longe, o maior empecilho do esquecimento. Daqui a 20 anos, se você me fizer essa mesma pergunta, você vai ter essa mesma resposta. Porque é sempre sobre isso. Dome o seu orgulho e você vai crescer. Deixe o seu orgulho te dominar, você vai ficar no mesmo lugar ou vai regredir. E não é porque eu estou há 5 anos com o meu orgulho sob controle que ele não pode dar o ar da graça ali na frente. A vigilância tem que ser constante, diária. É que nem aquela questão que eu falo, hoje eu não peço mais paciência para Deus. Porque quando eu entendi como é que ele nos dá paciência, é que eu entendi por que eu tinha tantas situações que eu tinha que cuidar da minha paciência. Que na realidade, quanto mais tu pede, mais ele coloca situações para você lidar com aquilo. Para você desenvolver a paciência. Exato. Então hoje eu não peço mais paciência. Porque eu sei que se eu pedir paciência, Deus vai me dar alguma coisa para mim ter paciência. Eu não quero. Né? Mas, enfim, é bem essa questão aí. Tu vai passar os anos. Essa tua fala me lembrou de alguns acontecimentos da minha vida agora. Uma coisa que acho que foi a mais difícil até hoje. Eu sempre, quando vinha uma dificuldade, eu dava aquela esperneada para Deus. Ai, Senhor, por favor, me ajude, me tire desse lugar, me tire dessa situação. Por que eu estou passando por isso? Dessa vez, eu fiz o que a palavra fala para fazer. Foi doído, foi muito. Pai, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Mas eu te agradeço, porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Então, se você está permitindo acontecerem essas coisas na minha vida, é porque você tem um propósito para mim. Então, eu te agradeço de todo o meu coração. E aí, no meio do caos, eu consegui sentir a tal da paz que excede todo entendimento. Que era algo que eu imaginava que eu jamais iria sentir na minha vida. E pela primeira vez, em meio a dificuldades várias, na medida que eu agradeci, aceitei, coloquei, falei, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Faça o que for preciso. Tudo que vier do Senhor eu aceito e agradeço. Rasgada, coração dilacerado, mas agradecendo. Foi a primeira vez na minha vida que eu consegui, por estar já me trabalhando há tanto tempo, tantas coisas, né? E eu posso falar, assim, quando você se entrega a Deus, nesses momentos, você encontra um Deus que te carrega no colo. Ele não tira a dificuldade de você, porque você tem coisas a aprender ali. Mas ele te ajuda a passar por ele. Ele se faz presente em você, até que você aprenda. E no momento que você aprende, aí sim, aí você pode ir para um outro lugar. Aí você pode ir para a próxima fase. Exato. É aquela questão de tu
Tem as coisas que você tem que fazer e tem as coisas que ele vai fazer, né? Mas, às vezes, uma depende da outra. Por exemplo, eu quero viajar para o exterior. Eu quero, Deus me permite, eu quero. Mas a tua função é fazer o quê? É ver se tu tem um passaporte, é ir atrás do visto, né? É tu sonhar, tu colocar no moral dos sonhos. Exatamente, economizar. Não gastar com bobagem, né? Então, fazer estratégia de milhas para viajar barato. Exato. Né? Maneirar no cartão de crédito. Sim, mas você tem que fazer a sua parte. Exato. Dá o seu passo. E Deus vai fazer o dele, né? Que vai te proporcionar uma viagem que de repente nem precisa pagar, vai ter presenteado. Ou Exato. você vai, mas ganha milhas a mais para viajar mais. Então, né? Deus acrescenta, Exato. né? Mas você tem que se colocar ali à disposição dele. E uma coisa que eu aprendi também. Muitas vezes a gente recebe a Deus no nosso coração como a gente recebe uma visita. Aquela visita que vai ali na sala, que tá arrumadinha, você faz um cafezinho, senta aqui, fica aqui. Não, no meu quarto você não vai no meu banheiro, você não vai no quarto dos meus filhos, e no meu quartinho da bagunça muito menos. Não, lá você não do meu roupeiro. A gente faz assim com Deus. Eu demorei muito para enxergar isso. Que eu estava deixando Deus só na minha ação. É difícil? Não é fácil. Mas quando você abre o quartinho da bagunça para ele arrumando, fica muito mais fácil do que arrumar as coisas. Pode ter choro, pode ter dor, e vai ter. Mas tanto com ele, tudo fica mais suave. Em meio ao caos, é aquilo que eu falei, em meio ao caos aquela paz que excede todo o entendimento que eu ouvia falar da Bíblia, mas que eu não tinha a menor noção do que era. No momento da dor, em que eu realmente aceitei e agradeci, ela veio. Que legal. Que legal. E eu fiquei muito feliz por você. É incrível nós acompanhar, assim. Tu evoluiu bastante, um monte. E a gente nota no teu olhar, a gente nota no que tu fala, a gente nota no que tu transmite para os outros. Isso é incrível, é maravilhoso. A gente viu você fazendo a curva, sabe? Lá em cima, lá embaixo, agora aqui em cima de novo. E é uma bênção que espero que Deus acrescente cada vez mais. Que venha o próximo CIS, né? Que venham os próximos, que tu possa continuar. E quem sabe um dia a gente possa se encontrar lá, né? Eu quero um dia poder participar. Eu acho incrível, eu já vi muitos relatos de pessoas que participaram. Foi uma transformação mesmo, né? E tu quer o próximo, né? Inclusive, se você me permitir, deixar os links do Método CIS para o pessoal que tem interesse, quem queira passar por uma transformação, mas vá disposto, vá de coração aberto para ouvir, porque você vai ouvir coisas a seu respeito que talvez você não goste, que talvez te doam, mas não existe crescimento sem dor. E se você se deixar mudar, se você levar para sua casa, para sua vida aqueles aprendizados, ganha você, ganha a sua família, ganha os seus filhos principalmente. Então, Ed, para todas as pessoas, eu sempre recomendo, porque é um renovo. E a questão do ganhar mais dinheiro, a questão de ter mais sucesso, é consequência. Consequência de uma identidade mais fortalecida. É consequência de um posicionamento mais correto. É consequência de você se libertar da dependência emocional. É de você colocar cada um no seu quadrado, de você estar no seu quadrado, sair do quadrado alheio. Né? Tudo isso a inteligência emocional nos traz. É verdade. Acho que é o mais importante, né? Se tu tá bem,
Se tu tá bem nesse lado aí, acho que tu consegue conduzir todas as outras coisas bem também, né? Tu tem que estar saudável nessa área aí, né? Muito legal, muito interessante, é incrível. Porque assim, você vai passar pelas mesmas situações na vida. Só que com inteligência emocional, você supera e cresce. Sem inteligência emocional, aquilo pode te destruir. Isso. Na verdade, você se deixa por uma situação, por um acontecimento. O desfecho daquela situação é completamente outro. Se você tem inteligência emocional ou se você não. Né? Então, realmente é algo que, na verdade, deveria ser ensinado nas escolas, para as crianças, desde pequenininho. Né? Infelizmente, não existe interesse político no nosso país para que isso aconteça. É, verdade. É uma pena. Mas é algo que seria muito necessário. É, verdade mesmo. Mas que legal. Nossa, que incrível. Adorei nosso bate-papo. Obrigada, eu também adorei. Fico muito feliz em poder compartilhar. Somou muito na minha vida. Espero que todas as pessoas que estão nos escutando possam aí também agregar muitas coisas. A Maura vai me liberar ali os links, eu vou colocar todos na descrição do vídeo, então quem quiser acompanhar, fazer o método CIS, né, participar, ou um dia se permitir, né, passar por esse processo e ser uma voluntária também, né, como a Maura fez, eu acho que é um caminho muito válido. Não, que nem ela disse, não é para ontem, é algo que tu vai trabalhar aos poucos, mas que faz uma transformação de vida incrível, né, Maura? Então vai estar disponível aí. E quero te agradecer do fundo do coração. Muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez, contribuir com a gente. E se daqui 20 anos tu vier de novo, queremos ouvir mais testemunhos. Eu que agradeço e espero ter uma bela coleção de testemunhos nos próximos 20 anos, em nome de Jesus. Amém, amém. Se Deus quiser, amém. Quero agradecer do fundo do coração. Um beijo para você. Fica com Deus. Outro beijo. E até a próxima. Beijo. Até a próxima. Beijo.